Olá, bendito e bendita, tudo bem contigo? Sabadão, 3 da tarde, horário do nosso Pega a Lição. Então roda a vinheta. Que bom que você está aqui com a gente mais um sábado para estudar essa lição metanoia. Deixa eu mostrar para você aqui, ela está extraordinária. Tá me dando dó porque ela já está terminando. Nós estamos chegando na 11ª lição, então daqui a 2 semanas vai terminar. Mas não fica triste não, porque todos os trimestres nós temos uma lição de jovens extraordinária para você poder estar estudando. Então eu já te dei a dica, vou te dar a dica de novo. Se você não gosta do material físico, como eu gosto, baixa o aplicativo 7Me que está aparecendo aqui na nossa tela para você. Essa é uma ferramenta que foi criada para te ajudar na tua comunhão. Então lá dentro você vai ter o Feliz 7 Play, você vai ter a lição de escola sabatina de graça, você vai ter também uma forma de dizimar e ofertar, porque no final das contas, quem carrega dinheiro hoje, tudo é no Pix, tudo é no dinheiro digital, então tudo isso vai te ajudar na tua comunhão. O que não pode acontecer é você ficar sem a lição. Então, bendita, corre lá para iOS, para Android, está aparecendo aqui embaixo, o Matheus já colocou para você, e você tem que baixar para ser abençoado com essa lição que está extraordinária. Como você sabe, todos os sábados eu estou aqui com pessoas muito especiais. E dessa vez esse time aqui é extraordinário. Eu trouxe hoje o time da Missão Global, ou Missão Urbana, depende de como as pessoas conhecem, não é isso? É isso aí. E eu trouxe o líder deles aqui, Pastor Éden Serrano. Tudo bem, Pastor Éden? Tudo jóia. E aí, galera, tudo bem? Prazer em revê-los. A gente teve aqui lá atrás, né, pastor? Primeira temporada, eu acho que foi, 2022, é isso mesmo. Mas é um prazer estar aqui, pastor. Espero a gente ser útil. Inspirar essa moçada que faz a diferença nas nossas novas gerações. Amém. Pastor, explica para quem está em casa, o que é a Missão Global ou Missão Urbana? Como o senhor preferir? Como é que chama oficialmente, pastor? E oficialmente é Missão Global. Global. Esse é o projeto da Conferência Geral. Eu tô falando coisa de velho, já que eu tava na faculdade há 10 anos atrás, o pessoal chamava de Missão Urbana. Eu tô desatualizado. Dentro da Missão Global existe departamentos de serviço. Um deles são institutos de estudos bíblicos. Legal. Né, de estudos teológicos que estudam o movimento da missão de Deus dentro das cidades. Olha que bacana, pastor. Então, hoje, esse movimento, liderado pelo senhor aqui na PAC, tem o objetivo de fazer o que aqui no campo? O que vocês vão fazer? O propósito e o objetivo é plantar igrejas e desenvolver, desafiar um grupo de pessoas a cumprir a missão de Deus. Que bacana. Então é tudo para direcionar o povo para a missão. É isso mesmo. É isso, que bacana. Que maravilha, pastor. E se o jovem de casa quiser trabalhar com o senhor, como é que faz aí? Tá envolvido na missão global? Como é que é aí? Como é que funciona? A gente tem as escolas distritais. Hoje nós trabalhamos especialmente na região 6 e 7. Legal. Temos outros colegas, que é o pastor Francisco, nosso evangelista, que está na região 4 e 5. Tem o pastor Jair, que é o nosso líder de Ministério Pessoal e Escola Sabatina, que está na região 1, 2 e 3. Então, nesses 3 âmbitos, a gente consegue atender o campo, ao mesmo tempo plantar igrejas, ao mesmo tempo revitalizar a igreja e ao mesmo tempo amadurecer comunidades de fé que possam servir em algum momento ou plantando ou revitalizando igrejas. Que maravilha, pastor. Então, o pessoal de casa que estiver interessado na região 6 e 7, procurar os meninos que trabalham com o pastor Éden aí, você pode se envolver na missão. E o senhor tem um camarada gente boa que está aqui com o senhor também. Tem. Por favor, pastor, apresenta ele pra gente então. Está aqui o mais novo elemento, um indivíduo jovem, pastor, jovem. Olha aí, jovem. Né? Pastor João Neto. É isso. Tudo bem, pastor João? Tudo bem. Firme? Na rocha. Que maravilha. Você trabalha então com o pastor Éden. Isso. Escreve pra galera um pouquinho como é que é o seu trabalho hoje, como é que você faz, pastor, porque eu sei que você roda um pouquinho. Roda bastante, viu? Então, pastor, o nosso trabalho é mais voltado, o meu trabalho, né? É mais voltado à questão da manutenção dos meninos, né? A gente visita os meninos ali, dá apoio para eles, busca ter esse vínculo mais próximo deles, né? Ensinando como faz o trabalho e tudo. Legal. Porque a região 6 e 7 é uma região muito boa. Região um pouco extensa, mas a gente percebe que os meninos, eles gostam muito de poder estar indo, trabalhando nessa região, só que alguns deles ainda são um pouco meio inexperientes. Então a gente vai lá, dá uma força, ajuda, trabalha, e sempre contado com um chefe, né? Claro.
perguntando como que é, porque a gente sabe, né? O privilégio de poder comer do fruto do Éden Sim. é grande, né? Entendi, gostei do Isso trocadilho, é gostei do muito bom. trocadilho. Então você basicamente dá uma assistência pra galera no campo, né? Então você, amigo, a região 6 e 7 são as duas maiores da PAC, né? É isso Geograficamente. Então você deve rodar bastante dando assistência pra essa galera aí. Mas né? é muito gostoso, viu? Eu Porque imagino. é uma região de interior. Então, nossa, que interior bacana, gostoso, é muito bom trabalhar. Você sabe o que você tava falando aí? Eu tava me lembrando aqui. Eu comecei na PAC na região 7 trabalhando. E foi meu primeiro distrito lá. Que Lá no lugar? Jardim Progresso. Olha São aí. João da Boa Vista. Fui Olha lá só. ontem. Foi lá ontem, pastor? Distrito bacana. Como é que é? Espírito Santo do Pinhal. Espírito Santo Pinhal. Foi minha igreja, que era a igrejinha centenária. A Vamos igrejinha do plantar centro. uma outra lá. Ó, que bacana. Isso mesmo. Eu fui pastor lá 2 anos e 5 meses. Que legal. Tem um terreninho comprado lá no bairro. Era o bairro do Hélio Vergueiro. Eles iam abrir um outro nome. Já tá comprado desde do meu tempo. Aí, pastor, já tem um terreno lá pra construir. Então, Olha aí, pastor. não sabia não. Bacana. Tá comprado Isso é lá bom. desde o meu tempo lá. Mas tenho grandes e boas lembranças dessa fase. E os aí. jovens ali são ativos, hein, São pastor? ativos, são ativos. Essa galera ali é gente boa. Os Cara, jovens da top. PAC são gente boa. Graças a Deus, É né? isso mesmo. Mas, meninos, que bom que vocês estão aqui pra gente estudar a lição. A gente vai ter aí 3 episódios juntos pra gente bater papo. Mas agora vamos começar a estudar essa lição. E pra gente começar, a galera de casa tá ansioso, pedir pastor Éden. Se ora pra gente, por favor. Vamos orar. Querido Deus, estamos aqui, Senhor, para pedir a tua orientação e principalmente porque essas pessoas que nos ouvem fazem parte do núcleo especial de missão do teu reino aqui na PAC. Amém. São homens e mulheres, jovens, Senhor, que vão influenciar outros jovens a se amadurecerem, a transformarem em líderes maduros que multiplicam líderes e igrejas que plantam outras igrejas. Amém. Que através, Senhor, do estudo da tua palavra, nós possamos inspirar esta geração a praticar o que nós vamos relembrar aqui no estudo da tua palavra. Amém, Em Senhor. nome de Jesus, amém. Amém, Senhor. Amém. Meninos, o pessoal de casa está acostumado com o nosso timer. Ele é antigo, porém funcional. Ok. Aqui são os 30 minutos da lição que eles têm lá na igreja deles para estudar. E a gente vai começar estudando a nossa queridíssima lição 11. Isso mesmo, deixa eu abrir a minha aqui. Tá bom? Lição 11. Nós vamos aprender hoje como curar o nosso sofrimento. Ou melhor, receber a cura no sofrimento. Esse é um tema muito discutido por aí, né? E a primeira pergunta que eu sempre faço para os meus participantes é a seguinte: o que vocês acharam dessa tirinha? Essa imagem aqui, qual é a primeira impressão que ela passa para vocês? Acolhimento. Acolhimento. Bacana. Bacana. E você, João? Essa imagem aqui, ela passa acompanhamento. 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 Uma pessoa que acompanha, que está ali. Que tá do próximo. lado. Entendi. Bem, quando eu vi essa imagem aqui, meninas, a primeira coisa que me veio à mente foi que... E veio isso na minha mente, depois quando eu li a história, eu me identifiquei muito. A história que você vai ver vai ser de alguém que enterrou a mãe com 56 anos. Uhum. Eu enterrei minha mãe com 50, eu tinha 25. Então, pra mim, eu olhei pra essa cena aqui e como meu pai usa um bigodinho, não usa barba, mas usa o bigode, eu me lembrei Do pai. do pai. Meu pai do meu lado e a gente numa situação que, tipo, a gente queria se apoiar, mas a gente não tinha muito o que dizer. Que a dor invadiu, despedaçou a família e, cara, a gente era cristão. Somos cristãos, né? Eu sou a 3ª geração de adventistas da minha família. Então, minha família, meu pai e minha mãe já estavam na igreja, eu nasci dentro da igreja, e sempre aquela expectativa, aquela fé e tal e tudo mais. E, de repente, a minha mãe teve câncer de pulmão. O chão se abriu. O chão se abriu. Porque quando você recebe a notícia assim, tem câncer, é de pulmão, você fala assim, mas tô fazendo tudo certo, tô indo pra igreja. Minha mãe ia pra igreja, minha mãe dava estudo bíblico, meu pai é mais calado, mas meu pai hoje prega, mas naquele tempo era minha mãe que pregava, minha mãe que dava estudo bíblico, então eu puxei pro lado da minha mãe. Entendi. E aí minha mãe, cara, câncer de pulmão, sendo ovo-lacto vegetariana, nunca tendo fumado um cigarro na vida, surgem muitas perguntas. E eu pergunto a vocês, isso é normal para as pessoas, o coração se despedaçar e surgirem perguntas com relação à fé, pastor? Veja, eu quero desafiar, para mim essa lição aqui, ela mostra de que os nossos comportamentos estão atrelados aos nossos sentimentos. Certo. Os seus sentimentos te levaram a uma série de comportamentos e uma série de perguntas. Sim. Veja, como você estava despedaçado, sofrimento é um sentimento. Então, Sim. primeiro eu sinto, depois eu penso e depois eu ajo. Sim, exatamente. Certo? Então, o comportamento aqui, com o sofrimento, com a dificuldade, sempre nos faz olhar para trás.
Sim. Mas a lição está desafiando a olhar para cima. Olha que diferente. Não é nem pra frente. É pra cima. É para cima. Porque, geralmente, humanamente falando, para de olhar para trás e olha para frente. Sim. Não, mas a lição está dizendo o seguinte, que é cura, Sim. não foca no remédio, foca na centralidade. Porque o que o remédio faz? O remédio trata de um sintoma, Sim. só que não da causa. Ele é um paliativo. Ok? Então, a lição vem trazendo e vem desafiando a gente a Sim. parar de olhar para trás. Tá lá uns sintomas. Puxa, perdi minha mãe. Puxa, perdi meu trabalho. Quem sabe esse jovem tá olhando para mim. Meus pais não me compreendem. Puxa, eu tô sozinho, não consigo arrumar uma namorada. Tem uma série de conflitos que eles estão vivendo. E é uma Sim. fase de muita escolha. E agora? O que que eu faço? Por que que eu faço? Aonde que eu quero chegar? E, como você mesmo disse, aonde está Deus? Ele está exatamente como disse a filha de Billy Graham, quando aconteceu o atentado de 11 de setembro. Perguntaram para a filha de Billy Graham, aonde estava Deus? Ela falou, no mesmo lugar aonde vocês os colocaram. Então, Uou. isso não é parar de olhar para trás para olhar para cima. Então, o sofrimento, e aí, não sei se o senhor vai concordar comigo, mas é para te salvar. Olha, essa é uma afirmação que muita gente em casa... Eu já cheguei nessa conclusão, concordo com o senhor, pastor. Mas acho que tem muita gente em casa que até o final da lição ainda está se perguntando assim, mas será? Por que não tem outro método? Mas o senhor tem toda a razão quando o senhor fala assim, em vez de eu olhar para trás, eu olho para cima. Em vez de querer o paliativo, eu quero a cura. E isso é muito mais profundo do que qualquer distração que possa te, quem sabe, distrair os seus olhos do objetivo real, né? É verdade. Deus quer te oferecer algo muito mais palpável, como foi dito pelo pastor Éden. Quando você olha para cima, você esquece das dores, você percebe que existe um futuro muito além do que qualquer lágrima que estamos passando, né? E João, quando a gente olha para essa situação assim, eu vejo que muitas pessoas, elas atribuem a dor como uma das razões para as quais Deus não existe ou esqueceu de nós. E quando eu vi essa lição, essa pergunta ficou, eu falei, cara, eu não vou poder deixar essa oportunidade passar. Então, João, você acha que a dor é realmente um sinal Deus se esqueceu da gente? Olha só, pastor. Pastor Gabriel, quando eu falei acompanhamento no começo, talvez alguém deve ter ficado até assustado. Mas como acompanhamento aqui nessa imagem? É porque, assim, o que nos acompanha? Muitas vezes é coisa que não tem como deixar de lado. Né? A dor acompanha o ser humano. Sim. Mesmo que seja aqui, ou quem sabe pode passar, mas mais na frente vai vir uma dor, o sofrimento. Por quê? Porque a dor, né, e o sofrimento, eles são parte inevitável. Certo. Né? Da Inevitável. caminhada do ser humano. Sim. Agora, quando começa essa cura? É quando aceitamos. Sim. Quando o ser humano ele aceita e fala assim, realmente eu tenho que direcionar aqui. Sim. Mas existe um que cura, como o senhor falou, sobre Deus, né? Uhum. Deus é esse. Quando você o convida e ele faz parte, é como está escrito lá em Mateus 28, né? Ele fala assim, coloca sobre mim o teu fardo. E quando ele fala isso, ele fala assim, filho, ó, você não está entendendo que está muito pesado. Só que é como que Deus ele começa a chamar o ser humano, ele chama o ser humano ele vai carregando, ele vai reclamando e fala assim, nossa, mas que dor, que fardo. E Deus do lado, falando com ele assim, filho, eu estou falando contigo já tem muitos anos, Sim. muitas horas, muitos momentos. Estou clamando, gritando, coloca sobre mim o teu fardo e você não para ouvir. Então, quando o ser humano ele para, ele aceita, ele fala, calma aí, eu estou levando esse fardo muito pesado. Aí Deus ele fala assim, eu estou te vendo. E desde essa caminhada tua aqui, que eu estou te pedindo que coloca sobre mim. Então, quando nós colocamos sobre ele, ele fala, filho, coloca o teu fardo sobre mim porque o meu é leve. Cara, muito bem colocado, porque assim, eu narrei a situação no começo e eu criei uma realidade na minha cabeça. Qual foi? Eu, enfim, cresci num lar que acreditava na volta de Jesus, que ainda acredita na volta de Jesus. Você está me dizendo que você tem um modo de pensar. Um modo de pensar. Influenciado pelo que você sentiu. Exatamente. Desse jeito. E vai refletir no seu comportamento. Exatamente. Porque é exatamente isso. Porque o que aconteceu? Eu acreditava, sempre acreditei, vivia isso, mas eu costumo dizer para as pessoas que eu não entendi o valor disso até eu precisar da esperança que isso me trazia. Então, acho que só entende o que é esperança quem um dia precisou dela. Sim. Então, quando eu vi o caixão da minha mãe descendo, e aquele momento ali, aquilo que você está impotente. Você está diante de um problema que você não tem como
Vulnerável. Você tá totalmente vulnerável, exatamente. E você fala, cara, eu não tenho mais o que fazer. Nós perdemos essa batalha. E aí meu pai falava assim, a gente perdeu momentaneamente. Jesus vai voltar. E isso me alimentava a esperança. E é curioso que até hoje é o pior dia da minha vida. Isso aqui. Enterrar a mãe, só quem já enterrou sabe. E o fato é que apesar de ser um dos piores dias da minha vida, que eu acho que só deve ser semelhante a enterrar um filho, né? Algo desse tipo. Eu já vivi isso. É terrível, né, pastor? Terrível. Então, esse dia, apesar de ser o pior dia da minha vida, toda vez que eu olho pra morte a partir disso, a dor já não era maior que a esperança. Porque toda vez que eu enfrentei isso, na minha família, eu chorava, eu sofria, ainda sofro, mas eu ainda penso assim, tá acabando. É como o senhor falou, um modo de pensar que influenciou a forma como eu iria viver diante da situação que eu estava passando. E muitas pessoas não estão adquirindo esse modo de pensar e por isso sofrem mais. Então, o senhor acha que é isso, pastor? A crise de identidade vem a partir do momento que muito do que eu penso Sim. sufoca o que eu sinto. Então, vamos colocar na prática. O que aconteceu com você? Reforçou você olhar para o seu chamado? Sim, sem dúvida nenhuma. Isso é olhar para cima. Sem dúvida nenhuma. Foi no meio da minha faculdade, estava fazendo teologia. Isso é olhar para cima. Sim. Olhar para frente seria você pensar em você. Sim. Olhar para cima é você tentar permitir que a vontade dele se coloque sobre a sua. E Muito quando bacana. isso acontece, muda o seu comportamento. Você fica diferente, né? Exatamente. E aí tá a cura em meio ao sofrimento, né? Exatamente. A cura tá aí. Porque nesse momento você sentiu o quê? A esperança. A esperança. Então a vontade de Deus me traz esperança na minha vida. É isso, meninos? É isso aí. E que bacana isso, porque agora a gente percebe uma coisa. Tem muita gente, como eu estava falando para vocês, que ignora a vontade de Deus e que quer atribuir a Deus a culpa pelo sofrimento. Só que eu não concordo muito com isso, porque assim, eu penso no seguinte, Deus não nos abandonou aqui. Deus sofreu junto com a gente. A resposta da filha de Billy Graham, onde nós colocamos Cristo? Nós colocamos Cristo na cruz, morrendo, sofrendo. Então ele podia estar sentado no trono, no céu, ele vem enfrentar a morte junto com a gente, sofrer as nossas dores para trazer livramento pra gente, né? Só que agora o que acontece? Cristo sofre em silêncio, o ser humano dificilmente sofre em silêncio. Por quê? Eu ia fazer essa pergunta agora. Por quê? Por favor, me ajudem. Por quê? Para mim, pastor, a resposta está lá em João capítulo 11, verso 35. Vamos ler, pastor, com a galera? Então, João vamos. 11, 35. Mateus, coloca na tela pra gente, por favor. João 11, versículo 35. Só que tem um lugar aonde João tirou esse texto. Aí é onde eu quero chegar. Vamos ler ele primeiro. Vamos ler ele. É um texto aqui. Vamos lá. Maravilha. João 11, 35. Pode ler pra gente, pastor? Não, eu leio e o senhor explica pra gente. Vai. Vamos lá. 11, 35. É grande. Esse aqui é grande. Jesus chorou. Por quê? Ok. Agora, vamos ver de onde ele tirou isso aqui? Sim. Da onde Cristo tirou isso aqui? Certo. Veja, isso, Jesus chorou tem a ver com o que ele pensa, tem a ver com o que ele sente, tem a ver com o que ele faz. Olha, essa é uma boa pergunta, pastor. 3 palpites eu tenho, mas não vou arriscar nenhum deles. Jeremias, capítulo 29, verso 11. Opa, esse eu sei, acho que eu sei de cabeça essa daí, hein? Para alguém que já perdeu muito, já decorou isso aqui. Já decorou. Jeremias 29, 11. Esse texto já me consolou muito. Você que tá em casa, dá uma olhadinha aí. O Mateus vai colocar aqui na sua tela também, que diz assim, ó. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Ah, muito bacana, Então pastor. veja, que isso tem a ver com o quê? Com o que eu penso, com o que eu sinto, ou com o que eu... Veja, geração de cultura, Sim, geração de valores e comportamentos se dão, e nós estamos falando para a juventude, se tem Sim. alguém que é influenciado pela cultura de fora, pelo que ele vê, pelo que ele ouve, Sim. e pelo que ele experimenta, Uhum. né, os valores que ele experimenta vão determinar o seu comportamento. Só que na maioria das vezes, no meio da dor e do sofrimento, a gente não liga muito para o que a gente faz. A gente liga muito para o que a gente sente. Sim. Então, alguém precisa se importar. Quem se importou? João 11, 35. Quem calçou o seu sapato? Jesus se importou, então, com essa situação. Veja, agora eu quero que você pare e pense comigo. No dia que você perdeu a sua mãe, Sim. naquela dor que não tem descrição.
E quem sabe você estava sentado e você viu o bigodudo do seu lado. É verdade. Certo? Certo. Que, naquele momento, imagina como isso aconteceu. Em Gênesis 22, com Abraão recebendo um pedido de Deus. Vai lá e pega o filho da promessa e entrega. Sim. Veja, não sei se faz nexo do que Deus estava pedindo para ele. Mas ele simplesmente responde: eis-me aqui. A nosso conflito em olhar para frente, depois de olhar para trás. Porque quando a gente olha para cima, a gente vai responder: eis-me aqui, independente do que vai encontrar na frente. Sim. Então, quando que é para te salvar? Porque veja, qual a recompensa que Deus vai te dar esperança? É porque você vai determinar os seus sentimentos, é quem ganhou. Sim. Entende? É quem ganhou. E quem ganhou? Aquele que chorou com você. Aquele que sofreu junto contigo. Aquele que vestiu o seu sapato. Sim. Entende? Então, quando a gente vê esse tipo de aplicação em Jeremias, e se a gente for discorrer a perícope bíblica aqui, Sim. ele vai lá e tira de Jeremias. Quem era Jeremias? O profeta chorão. Mas você veja, diante do profeta chorão, ele está dizendo assim: existe uma chave que abre esta porta. Sim. Agora, qual é o problema? É que na maioria das vezes, nós olhamos para trás e em vez de perguntarmos para Deus a pergunta certa, Sim. a gente questiona o porquê do sofrimento. Sim. Em vez de olhar para cima e dizer assim: que seja feita a tua vontade. E o senhor está falando aí, eu lembrei aqui de um texto, que está na lição também, João 1:21, que fala assim: Deus deu e Deus tomou. Ok. Bendito seja o nome do Senhor. Esse texto gera uma confusão na cabeça das pessoas. Outro dia eu vi, acho que foi, não sei se foi a Ludmilla Ferber, não sei quem foi, uma pessoa, uma cantora famosa do meio gospel que perdeu seu filho. E ela utilizou esse texto na hora. E eu entendi a aplicação dela, estava sofrendo, mas ela estava demonstrando o seu apreço e sua devoção a Deus. Se Deus assim permitiu, tudo certo. Mas eu vi alguns comentários ruidosos, maldosos na época, de pessoas que diziam assim: que Deus é esse que, se te ama, tira o seu filho, que Deus é esse que toma de você a coisa que você mais ama e tal. E assim, minha pergunta, minha ponderação sobre isso: Deus, ele provoca o mal? Ele tira o que é bom da gente? Ele faz isso, João? O que você acha? Pastor, Deus, ele não provoca o mal. E não é que ele faz isso, mas tem algo importante. Deus é um Deus que ele realmente provou, ele passou por aquilo ali. Já que a gente está tocando um assunto, né? Como você falou sobre a sua mãe, um assunto muito delicado, mas desculpe tocar nesse assunto mais uma vez aqui. Não, imagina. Mas olha só que interessante. Imagina se naquele momento Sim. você tá ali chorando, sua mãe faleceu, e chegasse uma pessoa e falasse bem assim para você: Gabriel, isso vai passar. Essa mensagem é de plástico. Sim, naquela hora não teria valor nenhum. Algumas pessoas falaram: o tempo vai passar, as coisas vão se encaixar. Claro. São mensagens que não fazem sentido naquele momento. Por quê? Por quê? Primeiro porque ele não tem autoridade, quem sabe ele não perdeu a mãe dele. Sim. Então uma pessoa que passou, é mais difícil de chegar para você e aconselhar. Sim. É muito... Então Deus, Jesus, quando ele fala para nós assim: filho, tudo isso vai passar, o sofrimento vai passar, é porque ele passou por isso, ele sabe disso. Então ele tem a autoridade de falar. Imagina que Deus seria esse se não tivesse morrido na cruz por nós, se não tivesse passado pelo sofrimento. Que autoridade ele teria de falar assim para um jovem hoje: vença o mundo como eu venceis? Como assim vencer o mundo? O senhor nunca morreu, o senhor nunca sofreu? Tá sentado no teu trono aí em cima, nunca enfrentou nada? Claro, então ele tem autoridade. Então existe algo importante. A cura através do sofrimento, ela tem que ter uma autoridade. Sim. É por isso que o ser humano, ele vai acompanhando. Quando eu olhei aqui, mais uma vez, a mensagem companhias, como assim? Mas companhia de quê? Sim. Porque realmente, isso nos acompanha ao longo da vida. Só que nós temos uma esperança. O sofrimento, ele vai passar. É a promessa de Deus. E ele tem autoridade de falar para nós assim: filho, tudo isso vai passar. Fica tranquilo que vai passar. Calma, tá chegando a hora. Eu costumo dizer às pessoas, como eu já enfrentei, eu nunca digo para alguém que perdeu a mãe assim: vai passar. E eu entendo, super entendo que existem pessoas que se solidarizam e talvez na ausência de palavras elas falam isso. Mas eu crio uma concepção própria que eu penso assim: nunca passa, você não supera isso, você se acostuma com a dor da perda.
Mas agora, quem tem esperança, transforma essa dor em esperança. É saudade de um reencontro que você ainda não viveu, mas que vai acontecer. Então, peraí, você está dizendo Sim, que a dor que eu tenho, ela vai me transformar. exatamente. É exatamente o que diz Isaías capítulo 40, verso 31. Mas os que esperam no Senhor renovam. Então vai renovar as suas forças. Aquele sofrimento que você passou, aquele obstáculo que você passou. E aí, pastor, agora nós vamos falar um negócio bem, bem crítico. Sim, É na dor, é na vulnerabilidade que a gente se conecta. é verdade. É verdade. Entende por quê? Porque quem sabe você nunca ouviria sugestões, opções, ou algumas pessoas nunca chegariam até você. Nunca abririam a oportunidade de você contar de Deus se você não tivesse passado por aquele momento. Por isso que é para te amadurecer. Exato. É para te salvar. E nos ensina a aprofundar a nossa fé. Exato. Sim. Nos ensina a aprofundar a nossa fé. Sim, eu costumo dizer que Deus não provoca os desertos, mas Ele utiliza os desertos para nos fazer amadurecer. José passou pelo deserto se preparando para ser um futuro governador. Jesus passou pelo deserto se preparando para o seu ministério. Abraão teve a sua maior prova no deserto, entrou nele cedo no Abraão e saiu de lá o pai da fé. Então o deserto Deus não provoca, mas Ele utiliza para nos moldar. É uma escola. É uma escola. E assim, quando eu passei por lá, realmente eu aprofundei a minha comunhão, porque eu tinha dois caminhos. Ou eu me revoltava e deixava Deus de lado, ou eu estudava e me aproximava dele para entender todo o plano. E foi exatamente o que eu fiz. Eu falei, cara, eu preciso entender. Porque eu tenho pessoas que estão passando por situações tão difíceis quanto a minha, pessoas que estão enfrentando dificuldades tão grandes quanto a minha, e que, de repente, elas ainda continuam tendo esperança. Então, eu tinha 25 anos e eu acho que naquele momento eu fiz a transição real ali de falar assim, agora eu deixei de ser um menino, vou ser um homem e vou ser, de fato, um pastor. Foi isso que mudou ali aquela chave. Minha mãe não chegou a me ver pastor, mas, sem dúvida nenhuma, ela ter descansado no Senhor foi o último ato que me impulsionou nessa direção. Então vamos lá. Se o deserto me amadurece, eu preciso saber qual é o elemento. Quem sabe esse jovem que está com a gente está perguntando assim, mas eu estou passando por esse deserto. Tô numa dificuldade. Então me dá um elemento para que aonde que eu possa segurar. Porque imagina que o pior problema de cair num buraco é não ter onde segurar. Não ter pra onde ir? Não tem. E agora? Eu não consigo enxergar nem para trás, nem para frente. Nem pro lado nenhum, não consigo subir, não consigo sair. Você entende? Então, no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 1, vamos ver se você consegue, você que está com a gente aí. Mateus capítulo 4, verso 1. Certinho. E aí diz assim, vamos ver se a gente consegue se enxergar aqui nos nossos desertos. Diz assim, ó, seguir Jesus foi levado por quem? Pelo Espírito. Aonde? Ao deserto. Espera um pouco. Você está no deserto? Sim. Algumas pessoas estão. Quem está com você? Essa é uma boa pergunta. O Espírito Santo levou Jesus ao deserto. Aí você vai dizer assim, mas por quê? Para ser tentado pelo diabo. Aí você vai dizer assim, mas qual o significado disso? Amadurecimento. Por quê? Porque se ele não tivesse experimentado... Bom, a pessoa que está nos assistindo, ela pode imaginar o sabor desse milho. Mas ela só vai saber quando... experimentar. Quando experimentar. Então, quando ela experimenta, a Bíblia diz assim, ó, Jesus foi levado pelo deserto. Quem sabe a gente diga assim, Pastor Gabriel, na perca da sua mãe, você sentiu o Espírito Santo? Olha, hoje eu tenho certeza que ele estava lá. Eu senti. Mas no começo, sabe aquele sentimento de revolta? Você tinha dificuldade de descrever, mas sabia, ele está aqui. E eu pelejei. Isso foi interessante, eu sempre digo isso, pessoal, porque em vários momentos de oração eu briguei com Deus por conta da situação que eu estava vivendo. Mas a briga acontecia em oração, diante de Deus, mesmo estando revoltado, mas eu tinha aprendido um negócio com a minha avó, que minha avó falava assim, não importa a revolta, não importa onde você esteja nos pés do Senhor. E eu levei isso, mesmo indignado, mesmo chateado. Então posso afirmar para o Senhor, sim, o Espírito estava ali. Porque ele me lembrava disso. No princípio, você não conseguiu suportar. Não. Por quê? Porque você estava olhando para trás. Sim. Depois, quem sabe, até você tentou enxergar alguma coisa na frente, mas a gente não consegue ver. A chave muda quando eu olho para cima. Sem dúvida nenhuma. E aí eu vejo o Espírito.
O Espírito Santo. Você, veja, aqui está o Consolador. Aqui está aquele que vai preencher aquele buraco. Sim. Que aquele sofrimento, que aquela mágoa, que aquela injustiça, que todas as outras coisas que humanamente nós sentimos antes de estar plenamente maduros, porque quando a gente sai do deserto, e aí a lição vai dizer que nós temos aí alguns tipos de deserto que o povo de Israel passou, e nós também passamos por eles. Sim. Mas às vezes essa passagem pelo deserto, a gente passa por deserto, nem sabe qual foi o significado que aquilo aconteceu e por que aconteceu, mas esse deserto vai voltar. Se você não tirou lições, você vai cair no buraco outra vez. É interessante, pastor Éden, porque tem algumas palavras que eu gosto muito do deserto. E eu, em particular, eu gosto muito da palavra em hebraico que chama midevá. Que midevá significa estar com a palavra. Muitas vezes o deserto é o único momento onde você aprende a ouvir a voz de Deus. Você pode estar muito bem, estar curtindo, você esquece. Mas quando nós passamos, quem sabe, uma luta, um sofrimento, é o único momento onde muitas vezes paramos ali para ouvir a voz de Deus. Para alguns, quem sabe, o deserto pode ser, quem sabe, passando na escola ali um sofrimento grande, não sei, ou quem sabe uma depressão, ou uma dor, uma perca de um parente, não sei. Existe muito deserto. Mas o deserto é o único lugar onde o ser humano realmente aprende a ouvir a voz de Deus. Por isso que aqui tem que ter um dom, o dom do silêncio. Quando você começa a ouvir a voz de Deus, porque o deserto, ele assusta, né? Ele assusta. Então você escuta aquele silêncio tem alguém falando. Parece um paradoxo, né? No silêncio alguém falando. Sim. Mas não, mas no deserto é o único lugar onde você aprende a ouvir a voz de Deus. Sabe por quê? Porque o sofrimento, ele nos traz dúvida se Deus existe. O sofrimento, ele nos traz dúvida. Chegamos ali em Mateus capítulo 11, João Batista, ele batizou Jesus, esteve com Jesus, anunciou, ficou feliz, eu não sou nem digno. Quando ele foi para a prisão, a primeira coisa que ele teve foi o quê? Dúvida. Será que é o Senhor mesmo o Cristo ou nós temos que aguardar esperar outro, né? Por quê? Porque o Senhor cura, ressuscita, mas eu estou aqui preso, sofrendo. E muitas vezes tem jovem nesse momento, quem sabe que está sofrendo. Sim. E quem sabe ali no meio deles ali, os colegas, os amigos, fala da seguinte forma: será que você realmente serve a esse Deus aí? Que Deus é esse que você está servindo? Olha como tá a tua vida, cara. Tá passando por sofrimento, está com uma luta muito grande. Cara, eu acho melhor você sair da onde você está. Porque é isso, o sofrimento, ele nos traz dúvida se Deus existe. João Batista... E qual que é o oposto de dúvida? Certeza. Confiança. Romanos capítulo 8, verso 28 diz: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu então propósito. Veja, a dúvida, ela precisa ser, o sentimento da dúvida precisa ser substituído pelo sentimento da confiança. Quando eu me permito isto acontecer, eu saio do deserto e o deserto sai de mim. Sim. Eu saio do deserto e o deserto sai de mim, porque eu tenho que superar o luto, entendeu? Superar o luto não significa esquecer a cicatriz, ela vai estar lá, só que ela não dói mais. Sim. Entende? A saudade continua, mas não a dor. Então a esperança conseguiu superar o luto. Então, quando eu confio, eu permito que a vontade do Senhor seja soberana a mim. Aí houve amadurecimento, Isso como aí, disse é João verdade. Batista, né? Tem uma frase de C.S. Lewis, eu não sei se eu posso ler aqui, pastor. Pode sim. Mas olha só que interessante que ele fala assim, ó: a dor, ela pode ser um caminho para transformar o nosso interior. Muito boa essa frase. Qual é o Ela livro pode dele que citou transformar isso? Cristianismo Puro e Simples. Isso mesmo. Ela pode o quê? Transformar o interior. Mas como? Quer dizer que o sofrimento ela faz parte da formação de um caráter? Sim, com certeza. E o interior do ser humano, ele é transformado por aquilo, como o pastor falou no começo. O que você vive, o sentimento, tudo isso vai transformando você. Então, e agora Pode falar. Pode falar. Eu ia dizer o seguinte, João, que conforme o sofrimento vai transformando você, o sofrimento também é pautado. No caso aqui, nós temos, vou dizer melhor, nós temos um exemplo de alguém que venceu o sofrimento, venceu a dor, venceu a morte, mas passou por todos os caminhos. Porque Cristo também enfrentou o sofrimento. A salvação da gente não foi comprada a preço de nada.
Foi comprado a preço de sofrimento, dor e morte. Diria até que uma rejeição não causada por ele. Porque quando ele está na cruz, ele olha para o céu e diz: Deus meu, por que me desamparaste? E ele estava carregando, nunca pecou, mas carregou os pecados de todos. E o pecado causa separação de Deus. Então imagina a dor de Deus o Pai no céu, seu filho crucificado, e entre eles o meu pecado, o seu pecado, o pecado de todos os seres humanos, sendo que nenhum dos dois nunca teve culpa de nada. Então a salvação da gente foi pautada também no sofrimento de Cristo. Então, e o próprio Cristo coloca, né, pastor? Se me perseguiram a mim antes de vocês, certamente vão o quê? Perseguir vocês também. Então a galera de casa hoje, infelizmente nosso tempo está indo embora, mas a galera de casa hoje, em meio a essa dor, em meio a esse sofrimento, quando as águas estão mais amargas, é possível então ter esperança? Se você fosse dar um conselho para quem está em casa, qual é o conselho para essa galera ter esperança? Como que a gente faria? Pastor, o senhor falou sobre amarga. Chegamos no Novo Testamento, nós percebemos que o madeiro foi a solução no Novo Testamento. E quando chegamos em Êxodo capítulo 15 também, quando fala de águas amargas ali, nós percebemos que o madeiro foi a solução também para o Velho Testamento. Aqui nós podemos ver que Deus, que Cristo é a solução hoje também. Sim. Então o sofrimento vai passar? Um dia vai passar. Vamos ter dor hoje? Nós vamos ter dor hoje. Mas Deus ele falou assim: filho, vença o mundo como eu venci. Sim. Nós temos a esperança. E temos que aprender. Porque esse autor ele fala, né? Que o sofrimento ele nos molda o caráter. Sim. E nos traz esperança. De um dia um Cristo vai voltar nas nuvens do céu. Maravilha, João. Belíssimo conselho. Pastor Éden, seu conselho para quem está em casa, passando por essas dores, quem sabe num caminho muito difícil já há muito tempo. Qual seria o conselho para essa pessoa? Finde e ide. Jesus Cristo diz em Mateus 11, 28, vinde a mim. Jesus Cristo diz em Mateus 28, ide, fazei discípulos, batizai e ensinai. A melhor maneira de superar o sofrimento e a dor é se conectando com outra pessoa e levando ela à fonte do vinde. Eu te curei e eu vou te enviar. Certo. Quem sabe muitos jovens que estão sofrendo luto podem ser aconselhados por você porque você viveu isso. Ou quem sabe se eu estou falando para um casal jovem que não consegue engravidar e quando engravida perdem o seu filho, eu posso dizer para você, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Ele não diz aqui que ele vai resolver todos os seus problemas, ele diz que vai estar contigo. Para quê? Para lhe enviar a conquistar outras pessoas através desse sofrimento, porque essa vulnerabilidade, esse momento que eu estou instável, é um momento onde Deus vai dar a você estabilidade. E essa estabilidade, como o João falou, né? No momento de um conflito, quando eu venço esse conflito, então eu estou apto a poder ensinar. O que é isso? Discipulado. Sim. Fazer discípulos cura qualquer tipo de dor. Deus seja louvado. Meninos, obrigado. Obrigado pelo conselho de vocês. Meu conselho para quem está em casa é o seguinte: apegue-se a Cristo e a esperança vai se tornar maior do que o seu sofrimento. Nunca tire os olhos dele. Como disse o pastor Éden, olhando para cima, tudo fica mais fácil. Nós temos uma certeza: os sofrimentos virão. Mas temos uma segunda certeza: o rei virá. Amém. Então temos que confiar nele. Meninos, nós estamos terminando a nossa lição. A pena passa rápido, né? A gente nem percebe, o time vai embora rapidinho. É verdade. Mas você que está em casa não vai embora ainda não. Pastor João, você faz oração para a gente terminar? Claro, pastor. Vamos orar então. Pai querido, obrigado, Deus, por esse momento. Nós encontramos o nome da cura. E essa Amém. cura é o Senhor Jesus, que Amém, morreu por Senhor. nós. Amém. Abençoa cada um dos jovens que estão nesse momento escutando. E que ele possa aprender a ouvir a tua voz. Amém, Senhor. E é isso que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Obrigado, pastor João. Obrigado, pastor Éden. Obrigado você de casa que ficou até aqui agora com a gente. A gente se vê semana que vem, no sábado à tarde, às 3 da tarde, aqui no canal da Associação Policentral, no nosso Pega a Lição. Valeu!